Hoje eu quero conversar com vocês sobre a exposição ao sol. É importante falar sobre a exposição ao sol porque muitos trabalhadores ainda têm dúvidas se têm direito ou não ao adicional de insalubridade por trabalhar o dia todo exposto ao sol. E se você assistiu o vídeo anterior dessa playlist, onde eu falo sobre o calor, o adicional de insalubridade nos casos onde o empregado está exposto a alguma fonte de calor, você descobriu que o anexo 3 da norma regulamentar número 15 não se aplica aos trabalhadores que trabalham expostos ao sol. Olha só o que eu falei no vídeo anterior. Presta atenção. Isso significa que se você, empregado, trabalha debaixo de sol, do sol quente, você não vai ter direito ao adicional de insalubridade com fundamento na norma regulamentar número 15, anexo 3, por meio desses limites trazidos aqui. Não vai. Isso significa que o anexo 3 ele não pode ser usado para caracterização da insalubridade se você trabalha debaixo do sol. Mesmo que trabalhando debaixo do sol em uma temperatura escaldante, seja uma situação óbvia que traga prejuízos para a sua saúde, o anexo 3 não vai fundamentar o seu adicional de insalubridade. Ok, se o anexo 3 da norma regulamentar número 15 não se aplica nos casos em que os trabalhadores trabalham debaixo do sol, qual que é a regra aplicada nesse caso? É isso que eu quero comentar com vocês, porque os trabalhadores que trabalham no sol têm também um prejuízo na sua saúde por conta dessa exposição ao sol e eles precisam de uma reparação. Mas se a norma regulamentar que trata sobre a exposição ao calor não se aplica nesse caso, como que resolve esse problema? É isso que nós vamos discutir. Se você gosta desse assunto, deixa o seu like, tá? Por favor, isso não te custa nada e ajuda demais a divulgação desse material aqui no YouTube. E se você não é inscrito nesse canal, reconsidere, por favor. A sua inscrição ajuda também na divulgação dos vídeos e isso pode até te ajudar, porque assim você fica por dentro de todos os conteúdos que são lançados neste canal. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá discutir a respeito da exposição ao sol e o adicional de insalubridade. Vamos lá. Como eu já te mostrei no vídeo anterior, o anexo 3 da norma regulamentar número 15 não se aplica aos trabalhadores que trabalham expostos ao sol, mesmo que essa radiação solar seja muito intensa. Então nesse vídeo agora eu preciso te mostrar uma orientação jurisprudencial que trata sobre esse assunto, que é a OJ número 173 da subseção de dissídios individuais número 1 do TST. É importante que você conheça essa regra, porque isso vai balizar muito a nossa discussão nesse vídeo. Presta atenção. Adicional de insalubridade. Atividade a céu aberto, exposição ao sol e ao calor. Inciso 1. Ausente previsão legal, indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Ok, isso é o que diz o inciso 1 da OJ 173 do TST, e esse conhecimento nós já sabemos porque eu já te informei sobre isso no vídeo anterior. Ou seja, empregado que trabalha exposto ao sol não tem a aplicação do anexo 3 da norma regulamentar número 15, que dá direito ao adicional de insalubridade. Se você não assistiu o vídeo anterior, é muito importante que você assista, porque esse vídeo é complementar aquilo que a gente já discutiu no vídeo anterior a respeito da insalubridade nos casos que envolvem o calor. Maravilha! Então o inciso 1 ele só corrobora com aquilo que diz o anexo 3 da norma regulamentar número 15. Mas a OJ 175 do TST tem um outro inciso que também regulamenta esse assunto, que é importante que você saiba. Olha só, presta atenção na redação desse inciso 2. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da norma regulamentar número 15. Opa, então peraí, tem alguma coisa errada aqui. E isso está completamente errado, porque presta atenção no que diz o item 1.1.1 do anexo 3 da norma regulamentar número 15. Isso é assunto que eu tratei no vídeo passado, mas é importante que eu leia para você se situar a respeito desse assunto. Olha só a redação. Este anexo não se aplica às atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o que diz. Diz que o anexo 3 da norma regulamentar número 15, que trata sobre a exposição ao calor, não se aplica aos trabalhadores que trabalham expostos à radiação solar. Simples assim. Tanto é verdade que o inciso 1 da OJ número 173 diz que é indevido o adicional de insalubridade nos casos em que o empregado está exposto a uma radiação solar. E por que é indevido o adicional de insalubridade nesse caso? Por ausência de previsão legal. Isso está muito claro, porque o anexo 3 ele regulamenta a situação que envolve calor e o adicional de insalubridade. Se o anexo 3 não se aplica ao trabalhador que trabalha exposto ao sol, isso significa que não existe uma regra que regulamente a situação do trabalhador que trabalha exposto ao sol, ou seja, a ausência de previsão legal. É por isso que a redação do inciso 1 da OJ 173 começa dizendo que não existe previsão legal para regulamentar essa situação. Olha só, eu vou ler para você novamente o inciso 1, presta atenção. Ausente previsão legal, indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. É isso, não existe regra, não existe lei que
regulamente a situação do empregado que trabalha exposto ao sol. Por isso que existe a ausência de regulamentação. Mas aí vem o inciso 2 da mesma orientação jurisprudencial e diz que o empregado tem direito ao adicional de insalubridade quando exerce uma atividade exposta à radiação solar, se essa exposição ultrapassa os limites da norma regulamentar número 15 no seu anexo 3. O próprio anexo 3 diz que, nos casos em que o empregado é exposto à radiação solar, não se aplica o anexo 3 da norma regulamentar número 15. Isso está muito claro, ou não? Ou eu estou fazendo confusão? Deixa aqui nos comentários para a gente discutir mais sobre esse assunto. Mas, na minha visão, o anexo 3 está muito claro. Não se aplica aos trabalhadores que exercem atividade externa ou sem nenhuma fonte artificial de calor. Não é aplicável. E é isso que eu sempre falo. O judiciário, ele não é legislador. O judiciário não é poder legislativo. O judiciário resolve conflito de interesse. Então, quando o judiciário começa a criar regras, começa a criar leis novas, vira uma bagunça sem precedente, porque essa não é a função típica do poder judiciário. Eu sei que o poder legislativo também faz muita bagunça com a nossa legislação, até porque os representantes que são eleitos no poder legislativo, a maioria deles não tem capacidade técnica para criar regra. Aqui no poder judiciário, não. Aqui são juízes, são servidores competentes, e mesmo assim vira essa bagunça. Mas isso é discussão para um outro vídeo. Se eu for entrar nessa seara aqui nesse vídeo, esse vídeo vai ficar gigante. Então vamos voltar aqui pro tema do sol. Afinal, o empregado que trabalha no sol, ele tem ou não direito à insalubridade? O anexo 3 da norma regulamentar número 15 diz que não se aplica a esses casos. A OJ 173, inciso 1, diz também que por haver ausência de regulamentação, não se aplica nesses casos. Mas o inciso 2 da mesma OJ diz que é aplicável o adicional, ou seja, tem direito ao adicional de insalubridade o empregado que trabalha exposto ao sol, cuja exposição ultrapasse os limites da norma regulamentar número 3, que expressamente diz que não se aplica nesse caso. E diante de toda essa bagunça, como que nós podemos chegar a uma conclusão certa, com segurança jurídica, para definir se de fato o empregado que trabalha no sol tem direito ou não ao adicional de insalubridade? Aí, nesse caso, como existe uma bagunça nas regras que envolvem esse assunto, nós temos que ir para a jurisprudência, para algumas decisões que são reiteradas nos tribunais, para a gente avaliar como que a Justiça do Trabalho encara essa situação. Então, olha só, eu peguei aqui uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para a gente começar a nossa análise jurisprudencial. Olha só o que diz a decisão. Adicional de insalubridade, exposição ao sol e ao calor. Prevalece no TST o entendimento de que a exposição ao sol e calor aberto dá ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade somente nos casos em que seja constatado que o trabalhador estava submetido ao calor acima dos limites de tolerância previstos na norma regulamentar número 15 e seu anexo 3. Esse entendimento do TST está consolidado na orientação jurisprudencial número 173 da subseção de dissídios individuais número 1, item 2. Então essa decisão se mostrou favorável ao reconhecimento do adicional de insalubridade de um empregado que trabalhava exposto ao sol e que tal exposição extrapolava ali os limites trazidos no anexo 3 da norma regulamentar número 15, seguindo a redação clara do inciso 2 da OJ 173. Mas assim, não vamos parar em uma decisão só, vamos analisar outras. Eu peguei uma decisão aqui do TRT 18, que é o tribunal onde eu tenho o maior número de processos, pra gente verificar como que esse tribunal avalia essa situação. Presta atenção. Adicional de insalubridade, atividade a céu aberto, exposição ao sol e ao calor. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar nas condições previstas no anexo 3 da norma regulamentar número 15 do MTE. Nesse caso, essa decisão apenas copiou o inciso 2 da OJ 173. Então, reconheceu que o empregado ele tem direito ao adicional de insalubridade quando exposto ao sol, se essa exposição ou essa incidência solar ultrapassar os limites da norma regulamentar número 15 no seu anexo 3, que eu já comentei com você no vídeo anterior. Mas agora, presta atenção, eu vou te mostrar uma decisão do TST a respeito desse assunto e você tira suas próprias conclusões. Vamos lá. Essa decisão aqui, ela é bem mais completa, ela tem mais detalhes e vai te ajudar a entender melhor o panorama em volta desse assunto. Recurso de revista regido pelo Código de Processo Civil e pela Instrução Normativa número 40 de 2016 do TST. Vamos lá. Adicional de insalubridade por exposição direta ao sol. Orientação jurisprudencial número 173 da subseção de dissídios individuais número 1 do TST. Adicional indevido. Trata-se de condenação do reclamado, da empresa, ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio ao reclamante, ao trabalhador, que na função de trabalhador rural laborava a céu aberto e ficava exposto a raios solares durante sua jornada de trabalho. O regional, amparando-se no laudo pericial, entendeu pelo enquadramento das atividades do reclamante nos termos do anexo 3 da norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e registrou que não foi comprovado o fornecimento dos EPIs necessários à neutralização dos agentes insalubres. A orientação
jurisprudencial número 173 do TST, prevê que é indevido o adicional de insalubridade pelo exercício da atividade a céu aberto em virtude da inexistência de previsão legal, sendo devido apenas quando ficar comprovado a exposição ao calor acima dos limites de tolerância. Eis o teor do referido verbete. OJ 173, adicional de salubridade, atividade a céu aberto, exposição ao sol e ao calor. Inciso 1, ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. Item 2, tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da norma regulamentar número 15. No entanto, não houve elementos no acórdão regional do TRT que indicasse que o labor do reclamante, do trabalhador, era exposto ao calor excessivo acima dos limites de tolerância. Diante disso, o regional, o TRT, ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade pela simples exposição ao sol, parece ter contrariado o item 1 da orientação jurisprudencial número 173 desta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido, ou seja, o Tribunal Superior, ele derrubou a decisão de segundo grau que reconheceu o adicional de insalubridade nesse caso, porque o TST entendeu que a simples exposição ao sol não dá direito ao empregado ao adicional de insalubridade. Então o que aconteceu? O empregado ele entrou com uma ação na justiça pedindo o adicional de insalubridade. A sentença de primeiro grau concedeu a ele sim o adicional de insalubridade. Houve recurso pela empresa, a empresa questionou pela esfera recursal o deferimento do adicional de insalubridade e o tribunal avaliou o mérito desse recurso. O tribunal manteve a sentença dizendo que o empregado tem direito ao adicional de insalubridade. A empresa inconformada, óbvio, recorreu para o TST, para a instância superior. E o TST derrubou a decisão do tribunal, afirmando que a simples exposição ao sol, mesmo sem o fornecimento de EPIs e tudo mais, não dá direito ao adicional de insalubridade ao empregado por força do inciso 1 da OJ 173. E também por contrariar frontalmente o anexo 3 da norma regulamentar número 15 no item 1.1.1 que diz não ser aplicável nesses casos. Entende como que esse assunto é complexo? E assim, tem várias outras decisões que discutem esse tema, algumas são favoráveis, outras são contrárias, e eu quero te mostrar algumas dessas decisões que eu separei, porque se eu for comentar cada uma dessas decisões, esse vídeo vira um podcast, e não é essa a intenção desse vídeo. Então, se você quer ler essas decisões, eu aconselho que pause o vídeo no momento que elas aparecerem aí, para você entender do que se trata. Vamos lá, dá uma olhada nessas decisões. Diante de todos esses entendimentos, qual que é a conclusão que nós podemos chegar? O empregado que trabalha exposto ao sol, ele tem ou não direito ao adicional de insalubridade? Porque pela análise das regras que existem hoje, que regulamentam esse tema, não dá pra gente ter uma certeza plena. E também pela análise das decisões dos tribunais, não dá pra ter uma certeza plena, uma segurança jurídica plena a respeito desse assunto. E eu percebo que alguns tribunais estavam reconhecendo o adicional de insalubridade pela simples incidência solar, mesmo que dentro dos limites trazidos pelo anexo 3 da norma regulamentar número 15. E foi isso que causou grande confusão e fez com que as pessoas levassem esse assunto para discussão lá no Tribunal Superior. E eu, na minha leitura de toda essa situação, acredito que o viés mais seguro a se seguir, a se adotar nesse caso, é o inciso 2 da OJ 173, da subseção de dissídios individuais número 1 do TST, que é muito simples em sua redação, que o empregado ele tem sim direito ao adicional de insalubridade, mesmo que trabalhando em atividade externa, sem fonte artificial de calor, exposto apenas à incidência solar, desde que essa incidência solar ultrapasse os limites trazidos pelo anexo 3 da norma regulamentar número 15. Eu acredito que essa é a posição mais segura a se adotar em qualquer caso que discuta esse assunto. Então, se você empregado trabalha debaixo do sol e esse sol é escaldante, trazendo prejuízo para sua saúde, pode ser que você tenha direito sim ao adicional de insalubridade, mesmo que o anexo 3 da norma regulamentar número 15 diz não ser aplicável neste caso, porque o inciso 2 da OJ 173 diz que esse empregado tem direito e que serão usados os parâmetros da própria norma regulamentar número 15 no seu anexo 3, entende? Então, basicamente é isso. Se você trabalha debaixo do sol, busque os seus direitos. Vá até a justiça para fomentar ainda mais essa discussão e para que a justiça do trabalho sedimente o entendimento fixo a respeito desse assunto. Então, a postura mais segura a se tomar é: você trabalha o dia todo debaixo do sol? Pode ser que você tenha direito ao adicional de insalubridade. Agora eu quero saber a respeito de você. O que você acha disso tudo? O que você entende a respeito de todas essas regras? Você trabalha no sol? Se sim, comente aqui embaixo. Você já fez alguma medição de temperatura?
temperatura, nos dias mais quentes que você trabalha. Comente aqui embaixo que eu quero entender a sua situação e verificar se na prática você tem chances de conseguir o adicional de insalubridade na justiça ou não. Se você gostou deste assunto, deixa o seu like, tá? Se você não deu o seu like lá no início, deixa o seu like agora, porque isso não te custa nada e ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui pelo YouTube. E outra coisa, você me ajuda também compartilhando esse vídeo com aquele colega que você sabe que trabalha debaixo do sol, principalmente trabalhadores rurais, trabalhadores que trabalham na construção civil. Esses são os empregados que mais são expostos ao sol na realidade de mercado do Brasil. E, logicamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Te espero então no próximo vídeo para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.